É engraçado como a memória apaga as partes chatas, e isso a torna uma boa editora de histórias. Às vezes, porém, você quer se lembrar de todos os minutos que passou com alguém. Quer se lembrar até dos momentos mais banais. Deseja ter habitado neles por completo e deseja que você tenha sido marcado por eles da maneira mais indelével. Não apesar da simplicidade, mas por causa dela. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo deste canal e hoje é um dia para chorar. Primeiro porque tá muito calor e segundo porque nós vamos falar sobre Dias de Despedida do autor Jeff Zentner, publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte. E eu já preciso falar para vocês que esse livro, ele provavelmente vai me deixar bem não sei o que neste vídeo, porque, gente, que livro intenso. Mas vamos lá, vamos por partes. Nós vamos conhecer um personagem chamado Carver, certo? Que mora em Nashville e ele faz parte de um grupo chamado Trupe do Molho, no qual existe o Carver, né? O Blake, o Mars e o Eddie. A gente vai descobrindo aos poucos que esse grupo é um grupo muito unido, muito divertido. E isso é super importante de ser dito, porque assim se mantém até que um dia o Carver envia pro Mars uma mensagem enquanto ele dirige o carro, que tá também o Blake e o Eddie, e eles vão se encontrar mais tarde. E o Carver manda essa mensagem, só que essa mensagem pode ter ocasionado o acidente que matou todos os melhores amigos do Carver. Então, além de lidar com uma culpa e o luto dos amigos, o Carver também vai ser processado pelo pai do Mars, que é quem estava dirigindo, por homicídio negligente. E aí o que acontece? Diante dessa dor enorme que os familiares dos meninos estão sentindo também, a avó de um deles, a avó do Blake, a avó Betsy, se não me engano, ela vai e convida o Carver para criar um tipo de dia de despedida, para que ela possa se despedir do Blake, que é uma forma que ela encontrou de eternizar as lembranças que ela tinha com o neto e ao mesmo tempo dar um desfecho para esse adeus. E aí, quando as famílias dos outros amigos do Carver descobrem sobre esse dia de despedida, eles meio que também querem esse dia, mas com certeza as intenções são um pouco diferentes da vovó Betsy. O primeiro ponto é óbvio, né? Nós com certeza vamos sofrer com este livro, por quê? Porque aqui nós vemos como é o sentimento de um garoto que perdeu seus melhores amigos e que sente uma culpa porque pode ter sido ele a causar alguma coisa, e ao mesmo tempo ele tem uma pressão gigantesca do pai do Mars, que é o juiz, que é um juiz na verdade, e ele tá tentando processar o Carver também por conta disso. Além de tudo, pra complicar a nossa vida também e a agonia que a gente sente, o Carver vai, dentro desses funerais que ele vai presenciar, né, dos amigos dele, a única amiga que ele vai fazer é a ex-namorada do Eddie, que na verdade era namorada até o Eddie, né, falecer. E ela é uma garota adorável, cativante, então a gente meio que se envolve nesse início de amizade entre os dois. Só que com certeza essa amizade não vai ser bem vista nem bem quista por outras pessoas, né, em volta deles, principalmente pela irmã gêmea do Eric, que sente profundamente essa perda. Isso só serve para que ele seja ainda mais alvo de boatos maldosos, mas ao mesmo tempo é ali que ele vai encontrar um tipo de força. Vamos lá, né? Eu dei uma sinopse aí, mas eu quero falar sobre esse livro assim de uma maneira um pouco mais ampla, mas vamos por partes. O que eu quero dizer antes de tudo é a respeito dos personagens. Vamos fazer um apanhado assim, não sei como lidar com esse livro. Vou ser bem sincera com vocês, essa resenha foi um pouco difícil de pensar em fazer, porque é um livro que me tocou muito, então quando eu fui parar pra pensar em termos técnicos, né, em termos de criação de personagem, narrativa, enredo, eu não consegui pensar de uma forma diferente daquela que traz a sensibilidade à tona. Então, o que eu posso dizer sobre personagens? Todos eles têm personalidades muito nítidas, todos os personagens. Todas as relações que a gente acaba vendo sendo construídas aqui tem também um início, tem talvez um meio, não tem um fim necessariamente, mas a gente consegue ver uma construção, um desenvolvimento. E dentro disso, nós acabamos nos afeiçoando, né, por certo personagem ou outro, e o Carver, que é o protagonista, ele é um personagem muito cativante. Ele é um personagem muito carismático também, e inclusive isso meio que consegue aumentar a empatia que a gente tem por ele, né, diante dessa situação tão trágica.
É um livro de ações e reações muito vivas e tudo isso desperta muita coisa em mim. Então, dentro de uma ação a gente consegue ver como aquele determinado personagem é, mesmo que seja simplesmente uma cena minúscula, só os pais de um dos garotos, o terapeuta do Carver também, porque sim, o Carver conta com a ajuda de um terapeuta e isso é muito legal aqui nesse livro. Como o terapeuta vai fazendo com que o Carver passe por esse luto. A gente acaba se deparando com certas... exercícios assim que o terapeuta faz com o Carver que são bem interessantes, inclusive pra gente fazer com cada diálogo, cada decisão, cada repressão, cada dor chega pra mim com muita vivacidade. Então é por isso que esse livro pra mim foi tão tocante. Não são muitos e nem muito extensos os flashbacks em que o Blake, o Marcy e o Eddie aparecem com o Carver nas lembranças, né, da trupe do molho, mas são o suficiente pra gente compreender como era aquela amizade e pra conhecer as personalidades incríveis desses garotos. Eles são tão legais, eles são, tipo, muito engraçados. Eu queria fazer parte da trupe do molho. Eu fico tão emocionada com esses garotos que toda vez que eu vejo o sabonete que veio no Turista Literário junto com esse livro no meu banheiro, eu choro. E aí eu fazer parte da trupe do molho. E o fato também dos flashbacks serem poucos e muito curtos faz com que a gente queira conhecer mais e fique com vontade de conhecer muito mais dessa trupe. Ao mesmo tempo, isso aumenta a tristeza quando o Carver enfatiza a dor da perda desses amigos. Então é por isso que quando você vai conhecendo cada vez mais você se envolve e vai sentindo aquele engodo. E eu chorei muito com esse livro, eu não posso mentir. Inclusive, eu tô até com meu copo aqui cheio de água pra me reidratar. E este copo, inclusive, também é do Turista Literário que veio com este livro, então estamos todos muito temáticos hoje. A narrativa não é rebuscada, ela na verdade tem uma grande simplicidade, mas é com isso que ela consegue passar a dimensão dos sentimentos do Carver, porque é muito simples. Por mais que sejam sentimentos muito intensos, comunica de uma forma muito simples. Chega pra gente. O Carver é um personagem que expressa às vezes o que ele sente através de umas analogias muito incomuns. Você vai ver, ele consegue criar uma ilustração na tua cabeça, uma coisa assim que faz sentido, que consegue passar o que ele tá sentindo, mas que você não pensaria em usar, sabe? Eu acho que isso é uma das características que torna esse personagem bastante único. Eu poderia ficar muito tempo falando sobre esse livro, eu anotei coisas aqui que pra mim foram muito especiais. Eu só não quero tirar a sensação de vocês aí, de você que tá interessado em ler esse livro. Eu acho que vale muito a pena. Ele é um livro simples, ele traz um tema que pode ser até considerado simples, embora, claro, seja muito intenso. Mas o legal daqui é como o autor faz com que a gente se sinta junto com o Carver sofrendo com isso. E tá, se você não gosta de sofrer, tudo bem, mas assim, é um livro que, ao mesmo tempo que te faz sofrer, te faz sentir vivo, te transforma um pouco também, pensando, parando pra pensar nas pequenas coisas, nesse lance das lembranças. A frase que eu citei no início é uma frase do Carver, ele pensando consigo mesmo, ele refletindo, e ele percebendo que a mente, às vezes, ela transforma as suas lembranças, né, e você, na verdade, quer ter o máximo de lealdade àquele momento que você passou com alguém, que se transformou numa lembrança. E esse livro, ele é cheio de lembranças. Ele valoriza muito isso. Porque o que nos resta, né, quando uma pessoa vai pra longe? E aí, que tema que eu acho interessante de debater a respeito deste livro, né? Uma coisa que me deixou muito enfurecida nesse livro é que ninguém tava nem aí pra dor do Carver, a não ser a irmã dele, com quem ele tem uma relação muito legal, inclusive, e a amiga dele, né, com quem... a Jasmine, que é a ex-namorada do Eddie, porque de resto, parece que ele não teve nada, que ele não sofreu nada nisso. E é horrível, porque as pessoas só pensam nas suas dores, e elas acham que as dores delas podem ser maiores do que a dor da outra pessoa. E aí eu penso, por que a gente compete nisso, né? Por que não se busca forças? Embora também eu entenda o lado da irmã do Eddie, por exemplo, a irmã gêmea dele, que tem raiva do Carver porque acredita que ele ocasionou sim o acidente. Mas e aí, sabe? Então nós nunca sabemos de verdade a magnitude da dor do outro, mas nem por isso ela é menor que a sua, ou maior que a sua, ou menos legítima. E tem uma coisa legal sobre que o terapeuta do Carver fala aqui, que é sobre a necessidade de culpar alguém ou de colocar culpa em algo. Muita gente prefere aceitar uma parcela indevida de culpa por alguma tragédia do que aceitar que não existe ordem nas coisas. O caos é assustador. É assustadora uma existência inconstante em que coisas ruins acontecem a pessoas boas sem nenhum motivo lógico. Isso trilha bastante coisa, na verdade, que acontece aqui.
Porque o próprio Carver, ele gostaria de se sentir culpado pra acabar logo com isso, porque a dor é tão grande que ele não consegue aceitar. Então pra ele seria muito fácil ser o culpado e poder se redimir pra poder tirar isso de dentro. Só que ao mesmo tempo as coisas não são tão simples. E aí tem todo o lance do terapeuta aqui, que é super legal, vale muito a pena também ler por conta dessa parte do terapeuta. Comentários gerais sobre este livro. Eu sinto que dá pra gente refletir sobre tanta coisa assim banal e ao mesmo tempo criativa com a trupe do Molho. Os diálogos deles são muito divertidos e realmente causa essa vontade de você conhecer essa galera. Porque essa galera é muito viva, sabe? Pra galera, cada momento que eles passam, independente de onde eles estão, eles marcam aquilo de alguma forma. É muito legal, muito legal. É legal também que esse livro ele tem bastante representatividade, ele tem personagem negro, ele tem personagem gay, tem personagem asiático, tem críticas nas entrelinhas em relação às decisões e talvez aos atos meio chatos de determinados personagens, voltados para esses lances aí, voltados também para preconceitos e que envolvem essa representatividade. Eu só não vou falar porque eu achei interessante ter esse baque, assim, quando eu descobri o motivo por um determinado personagem ter feito algo. E aí, no início eu tava meio que julgando um pouco ele, porque sem querer você julga, você fica muito apegado ao Carver, você acaba julgando. Ou não, talvez você não julgue. Mas, quando esse personagem trouxe o motivo dele, eu fiquei, cara, eu não tava pensando por esse lado. Então, é legal também. E pode ser que falar estrague. Um pouco de curiosidade, né, sobre essa obra maravilhosa. Fiquei muito feliz por ter adquirido ela do Turista Literário, porque eu acabei ganhando acesso a um conteúdo extra e alguma dessas coisas eu trouxe aqui pra vocês. Que é, no caso, deixa eu pegar aqui. O Jeff Zentner, numa entrevista com a galera do Turista, ele falou que um dos fatores que inspiraram ele a escrever esse livro foi a sua obsessão por morte, por perda. Isso, ao meu ver, justifica muito a profundidade que ele traz nesse livro a respeito desses assuntos. Então é muito legal. A história se passa em Nashville, que é conhecida como a cidade da música americana. E, inclusive, toda a trupe do Molho aqui tem aí um viés artístico, estuda numa faculdade de artes, né? E lá também existe um lugar citado aqui, onde eles costumam se encontrar, que é o local Bob's Dairy Deep, né? Tá aqui representado pelo meu copo, aqui do Bob's Dairy Deep, opa, que é onde a trupe costuma tomar o seu milkshake batida de manteiga de amendoim, algo assim. Eu vou deixar, inclusive, a foto do lugar aqui do lado. E segundo esse conteúdo, essa lanchonete e sorveteria é um lugar tradicionalíssimo de Nashville. Eu acho que isso tudo é muito legal, isso torna a história mais sólida na minha cabeça. Só não espero que a trupe realmente tenha existido e sofrido um acidente, porque daí seria muito trágico e eu não ia mais querer, né, viver. De qualquer forma, esse livro, apesar de tratar sobre morte, sobre perdas, me é muito vivo. E eu com certeza favoritei este livro. Eu recomendo demais. Então é isso, galera, já falei bastante, espero que eu tenha deixado o meu recado dado, né, que eu recomendo este livro. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Se você já leu esse livro, pode comentar, vamos chorar junto. Como eu citei também o Turista Literário, se você quiser ver o vídeo em que eu ganho os itens a ver com este livro, eu vou deixar aqui embaixo também. E, no mais, eu desejo a todos vocês ótimas leituras.